Seja muito bem-vinda a mais um Pod Câmara Pomerode. No episódio de hoje, o bate-papo será sobre a implantação do modelo cívico-militar no município. Em fevereiro de 2026, em fevereiro deste ano, a Escola Municipal Olavo Bilac, de forma pioneira, foi a primeira do Estado a implantar este modelo. Então, para essa conversa, sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de contar com a presença do presidente da Câmara, o vereador Geriandro Ribeiro, a diretora da escola, Olavo Bilac, Joana Varros, e o coronel Márcio Felipe, que é, então, o coordenador do projeto, né? Sim. Sejam muito bem-vindos. E, Joana, eu gostaria de começar contigo, então, a primeira pergunta, né? De uma forma geral, como que surgiu esse projeto em Pomerode? Bom, já era um desejo do prefeito Rafael, já desde a época de campanha, né? Colocar esse programa em alguma escola do município, né? E assim foram feitas algumas tratativas entre a Secretaria de Educação do município e a Secretaria de Educação do Estado, né? Até o momento em que houve, então, esse informe à comunidade, no final do ano passado, né? Que Pomerode teria o privilégio de ter uma escola cívico-militar entre as suas da rede municipal, de maneira inédita, como você falou. Então, foi realizado um termo de convênio, porque outras escolas, a nível de estado, que tem esse programa cívico-militar, é da rede estadual. Então, a nossa é a primeira do estado, da rede municipal, que veio absorver o programa. E assim, nós iniciamos desde o dia 16 de fevereiro, né? Estamos com os policiais na escola e trabalhando ativamente em prol dessa cultura de disciplina, de ordem, de respeito, de organização, né? Feliz da vida. Que bacana. Coronel, como que propõe esse modelo? Eu gostaria que explicasse um pouquinho para a gente entender como que funciona. Gostaria de cumprimentar a todos, né? Agradecer e enaltecer pela iniciativa da Câmara Municipal aqui de Pomerode. Dizer da nossa satisfação de estar aqui para falar sobre um programa que vem dando bons resultados já no estado e no Brasil de forma geral, né? Porque esse programa ele surge lá em 2019 como um programa federal, né? Depois, com a mudança, a troca de governo, esse programa acabou sendo assumido pelo governo do estado de Santa Catarina e hoje ele já é realidade com 27 unidades escolares aqui do estado de Santa Catarina, sendo que da rede municipal, o Olavo Bilac, que em Pomerode é a primeira escola então a ser contemplada com esse programa, né? Esse programa ele tem alguns objetivos muito simples, né? A gente busca uma educação de melhor qualidade para os nossos estudantes. E a gente acredita que isso é possível através de alguns valores que são muito caros à cultura militar, que são a organização, a hierarquia e a disciplina. Então, baseado nesses princípios, a gente estabelece novas rotinas dentro dessas unidades escolares e adaptando essas crianças e adolescentes a essa rotina, a gente acredita que lá no futuro a gente consiga colher resultados melhores, não só na qualidade aferida nos cursos e nos exames que a escola está submetida, mas também na formação de melhores cidadãos, civicamente mais bem preparados, politicamente mais bem preparados, conscientes que as suas decisões importam, e eles vão aprendendo isso a partir já do 6º ano, que é o nosso enfoque, né, os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio. Aqui nós vamos focar nos anos finais do ensino fundamental. Eles aprendem isso aos poucos, desde muito cedo, mas aprendem que suas atitudes dentro do ambiente escolar elas geram consequências positivas e consequências negativas, como tudo que a gente faz na vida. Então, a gente baseia o nosso programa nesses valores. E, presidente, seja muito bem-vindo, né? Gostaria que você falasse um pouquinho, né, sobre o ponto de vista do legislativo, sobre esse projeto, né, o impacto que ele tem para o município, qual a importância dele. Então, boa tarde a todos, né? Boa tarde, Moira, Coronel Felipe, né? Joana também está aqui representando a escola, né? A direção da escola aí, que há muitos anos tu faz com muito êxito também lá na Olavo Bilac. E também a todos que estão nos assistindo, né? Acredito que o legislativo ele tem um papel fundamental de apoio, né? Tanto às ações do executivo, e aqui em específico que a gente está falando da Escola Cívico-Militar, eu estive lá no dia da inauguração e
já amarrei ali a gente fazer esse pod-câmara aqui, né, falar um pouquinho para difundir a ideia e de como está funcionando, né? Então quero realmente agradecer a presença de vocês aqui para a gente falar sobre o assunto. A gente precisa levar informação para a comunidade, né, eles saberem como que está sendo esse funcionamento, né, como que está acontecendo. O apoio do Legislativo vai continuar sendo aqui pleno em relação a isso, né? Então quero que tanto a escola como, né, o comando aí também da Polícia Militar nesse projeto aqui em Pomerode, né, contem aqui com o Legislativo, inclusive para uso também em uma sessão plenária, né? Acho que vir aqui falar um pouquinho sobre o assunto também é um outro momento além do pod-câmara para a gente falar do projeto. Então, quando o prefeito Rafael comunicou que o projeto estava em andamento, né, a gente já conversou, já deu pleno apoio aí para ele também e vamos falar um pouquinho aí sobre os frutos que já estamos colhendo disso, né? Como que esse projeto chegou na escola? O que é o Olavo Bilac? Bom, ano passado, então, quando foi feito o anúncio, né, de que Pomerode seria contemplada com o programa, nós ficamos logo muito felizes com a notícia, né? Mas uma das primeiras ações que a gente tomou foi fazer uma reunião com a comunidade, né? Porque nós recebemos, em primeiro lugar, que nós tínhamos também uma escola de ensino médio na nossa estrutura, né? A escola Erling Portaiman, né? Então, o Estado teve a compreensão também de que seria mais fácil associar isso naquele momento, porque existia uma escola do Estado nas nossas dependências, né? Mas depois, com a formalização desse termo de convênio, também para com o município, né? Isso acabou fluindo depois naturalmente. Fizemos essa reunião com a comunidade. Eu posso dizer para vocês que para uma reunião nós tínhamos muitas pessoas que participavam da vida escolar em eventos, né? Promoções de app e tudo mais. Mas para uma reunião, nesses 24 anos que eu estou à frente da escola, nós nunca tínhamos colocado tantos pais dentro do nosso ginásio de esportes, assim, curiosos, mas também para apoiar a ideia, porque eles estavam lá, a gente sentiu isso desde o primeiro momento para referendar a vontade da comunidade em ter um programa instalado na escola. Quantos alunos são hoje lá que participam desse modelo? Nós temos 704, 705 alunos matriculados. Que legal, que show bastante, né? Coronel, muita gente tem curiosidade, né? Qual é o papel dos monitores militares dentro da escola, o que eles fazem? Bom, nós trabalhamos de forma subsidiária a equipe pedagógica da escola, né? Ou seja, a equipe pedagógica ela continua com todas as suas funções, né? O monitor não vai dar aula de biologia, de português, nada disso, né? O nosso contato com os alunos ele se limita às questões de organização, disciplina, hierarquia e civismo que a gente procura transmitir ou quando de repente falta algum professor ou quando eles têm algum horário de folga, que a gente possa ter esse contato com os alunos e nos momentos de formação que a gente tem, né? Nós estabelecemos já 2 momentos de formação semanal, além das formações diárias que são mais breves, né? Mas 2 momentos de formação semanal, onde a gente faz uma formatura mais incorporada, com a presença da bandeira nacional, com a execução de canções, onde a gente pode estar transmitindo essas questões do civismo para esses alunos, né, para que eles incorporem e saibam cantar o hino nacional, né? A gente nota que muitos alunos têm dificuldade de não saber a canção do hino nacional, mas isso a gente vai com certeza fazer com que eles decorem, né? Porque a prática vai levar a esse objetivo. Então, a nossa participação dentro da escola é de forma de cooperação, né? A gente veio para cooperar com a gestão pedagógica, então a gente não interfere em nada, né? A diretora da escola continua sendo a dona Joana. Nós trabalhamos de forma subsidiária, então tudo tem que passar por ela também. Mas o nosso foco é nessa parte de valores, né? A gente está mais preocupado com isso, né? A parte pedagógica, a parte de informação, de transmissão de conhecimento, ela continua sendo normalmente feita pela equipe pedagógica, pelos professores.
A nossa participação ela se dá de forma subsidiária, né, através das práticas diárias, do comportamento, do exemplo também que esses alunos veem nos monitores militares, né, dentro da unidade escolar, e é dessa forma que a gente vai seguir trabalhando. Duas coisas, uma caminha junto da outra, né? Uma caminha ao lado da outra. O pedagógico com essa parte, né? A gente tem um endosso da parte disciplinar, mas a parte disciplinar não fica sob a responsabilidade deles. Continua com a nossa gestão, mas eles nos auxiliam com o registro, com os esclarecimentos, com as conversas pontuais, né? Então tem fluído de uma forma bastante bem articulada. Sim. E como que esse processo aparece na rotina dos alunos? Vocês percebem mudança já há pouco tempo, né? Um mês, mas, enfim, vocês já notam algum... Eu vou dizer o que a gente tem notado até o momento. Né? Aham. Então, por exemplo, assim, ó, dentro das atribuições, né, dos monitores e o que já tem acontecido até o momento, por exemplo, todo início da manhã eles recebem os alunos nos portões, né? Então existe um forte fator de segurança também envolvido, né? Passam a criar vínculo, passam a conhecer esses alunos já pelos cumprimentos, né? Depois, quando bate o sinal, existe uma formação específica, né? Filas, vamos dizer assim, silêncio para que possamos fazer, a gente sempre teve os nossos momentos de leitura compartilhada no início de cada período, né? Então, torna-se mais fácil você receber os alunos já organizados, em silêncio, aguardando. Então, tem toda uma questão de responsabilidade, de organização, né? Que a gente ganha em tempo e ganha em qualidade. Até uma das coisas que você comentou, já que mudou bastante a questão do atraso, né? Existiam alguns atrasos que eram reincidentes ali e já começou a diminuir bastante esse número, porque a gente tem um horário limite para ser fechado ali o portão, né? E horário é um dos padrões militares, né? Então a gente costuma respeitar bastante a questão de horário. Então, se o aluno chega atrasado, ele vai ter que esperar até o final da cerimônia ali para depois poder adentrar ao espaço escolar, né? E outra coisa que a gente busca também é o protagonismo do aluno, né? O momento dele poder aparecer, dele poder todas as nossas cerimônias são feitas pelos próprios alunos. Então, eles que organizam, eles que são o cerimonial, eles que são a guarda-bandeira, uma aluna do 9º ano que vai ser aluna de dia, que vai dar os comandos para a turma que está em forma. Então, nada é o monitor que faz. Ele ensina a fazer, mas deixa o aluno ter o protagonismo, né? Porque é assim que vai ser na vida, né? Ele vai ter que buscar esse protagonismo para poder vencer, porque senão não tem como. Eu até vou já fazer uma pergunta aqui, Moira, né? Eu tenho um pouco de referência sobre a escola cívico-militar ou escola militar com a escola militar ali do Colégio Militar ali de Blumenau, né? Que já fiz algumas visitas, né? Tem alguns conhecidos lá que a gente sempre está conversando. E uma prática interessante que eu imagino que vocês estão tentando fazer parecido existir um monitor de cada turma, né? Não sei se aqui é assim, mas é um policial que ele é o monitor. Então, os alunos também têm aquela segurança de eu tenho um monitor para recorrer quando eu tiver alguma dúvida, quando quiser perguntar alguma coisa, ou nessa questão de segurança, como a Joana citou também, que os monitores aguardam, né, recepcionam os seus alunos no início das aulas, né, que traz também essa questão da segurança. Então, eu imagino que aqui também deve estar sendo feito dessa maneira, né? Os alunos têm a sua referência de monitor ao longo do ano para aquela turma, né? Sim, já no início do ano a gente dividiu, né, a nossa equipe, então pelo número X de turmas existe um monitor, né? A gente não consegue ter um para cada turma pelo número de profissionais, né? Mas cada turma tem uma referência, né? E é essa referência que o aluno deve buscar seguir e buscar se dirigir, né? Quando ele tem algum problema, ou até mesmo os professores ou a direção, quando tem alguma coisa relacionada àquela turma, primeiro contato sempre é com o monitor. É interessante também mencionar, não existe um modelo fechado. Isso a gente discute, a gente vai combinando a melhor forma da gente alcançar o resultado para os objetivos que a gente tem. E não existe um modelo único no estado, né? Então, dentro da nossa proposta, nas escolas demais do estado, é de 6º ao 9º ano, os finais do ensino fundamental e ensino médio.
No nosso caso, nós já contemplamos os alunos do 4º ano em diante. Do 4º ao 9º ano, né? E essa transição foi muito tranquila. Eles se preparam muito bem, eles buscaram por isso. Tanto que até os alunos menores, que a gente ainda estamos estudando a melhor forma de ainda adequar com eles, né? Mas não vai ser no mesmo modelo, no mesmo ritmo que dos maiores. Mas a gente já tem criança de 2º ano, 3º ano, perguntando quando é que vai chegar a vez deles. Já convidaram os policiais para conhecerem lá, e, enfim, né? E eles passam, prestam continência, então é bem bacana assim, a aceitação deles já. Sim. Legal, assim, sabe? E como posso também já fazer uma pergunta, Moira? Vai surgindo aqui, né? Mas eles têm esse hábito já, né, de esperar, de perguntar. E vocês notam também que os alunos enfrentam isso, ou não vou usar essa palavra enfrentam, né? Mas entendem isso como uma questão bem positiva para a escola, ou às vezes tem alguma resistência ali, alguma coisa? No começo, quando se lançou a ideia, não se conhecia. Eu vou só interromper um pouquinho, Joana, porque eu vou tentar explicar o que eu estou querendo dizer, né? A gente cresceu numa cultura, eu faço parte disso, inclusive, né, de que você tem que ter medo da polícia, né? Você tem que ter medo da polícia, né? Então, às vezes até os pais ali sem querer acabavam falando alguma coisa, né, para a criança se comportar, né? E aos poucos a gente vê que a própria polícia, através de projetos, ProERD, projetos às vezes participando em ações do município, com as viaturas, né, com várias ações, criando essa aproximação, né? A criança não tem que ter medo, né? Muito pelo contrário, né? Isso. Mais receios, disciplinas. Isso são coisas que, coerentemente, qualquer escola normal, com ou sem projeto, de qualquer forma, cobraria, né? Só que a gente tem agora isso de uma forma mais sistematizada, né? Então, jamais, isso é uma conversas que a gente tem, assim, já desde o início, né? Os alunos tinham receio, porque eles não conheciam. E tudo que a gente não conhece nos causa um certo receio, né? Mas a partir do momento que tudo foi feito de forma muito bem pensada, muito bem escalonada, não chegou chegando, né? Com os alunos nós tivemos na semana passada, inclusive, né? A aprovação do Regimento Interno de Convivência, que é um registro individualizado por aluno, que eles têm condição de nos auxiliar. Tem a ver com questões de pontuação, né, tanto para infrações leves, médias, graves, gravíssimas, como também de elogios e fatores positivos, né, para que a gente consiga traçar um perfil desses alunos e saber que assim, o que está sendo exigido deles não é nada além do que o nosso regimento interno escolar já exigia. Não. Simplesmente agora a gente vai facilitar a operacionalização disso, porque nós, enquanto escola, enquanto equipe gestora, que também eram lá 3 ou 4 pessoas, nós não tínhamos mãos e pernas para dar conta de tudo que acontecia no ambiente e fazer todos os registros assim de uma forma mais disciplinada, né? E justamente o que um dos aspectos em que o programa vem a somar bastante é a questão desses registros individualizados. E por isso as premiações nessas formaturas trimestrais, também uma no final do ano, para você valorizar todos aqueles aspectos positivos que você precisa enaltecer enquanto valor, né? E também dar uma puxada de orelha naquilo que ainda precisa ser melhorado. Porque são questões que o nosso ambiente interno já previa enquanto necessidade. O regimento interno ele já sempre foi claro, ele não foi alterado. Ele foi complementado com a questão dessas pontuações e a formalidade desses registros, né? Então, a partir do momento que os alunos entenderam isso, né, que como digo, a gente também não utilizaria a presença deles na escola como meio intimidatório, porque a gente tem a responsabilidade de fazer o programa dar certo. Agora, enquanto cobrança de respeito, enquanto disciplina, organização, responsabilidade, claro, quem não quer? É isso que os pais nos respaldaram naquela reunião.
né? Então, assim, ó, se os jovens estão aprendendo a lidar com isso, essa aprovação do estatuto aconteceu no dia 18 de março, em Assembleia Geral de Pais, novamente, na escola. Depois disso foi feita agora uma fala com os alunos, para que todos conheçam quais são esses aspectos, essas peculiaridades. Eles estão recebendo também essa proposta agora, essa semana, por escrito, para deixar guardado dentro da agenda, para poder consultar se tiver alguma dúvida, né? Mas isso tudo tem transcorrido de forma tão tranquila até o momento que eu tenho certeza que isso não vai ser um problema. Isso vai ser apenas tornar claro a sistematização do que vai acontecer. Eu acho que até eu já vi esse modelo aí, né? E cria inclusive uma competição saudável, digamos, né? Porque Sim, o aluno quer. um dos objetivos da cultura do militarismo é justamente você corrigir as condutas individuais a partir do comportamento do grupo, né? Porque o próprio grupo começa a cobrar a boa conduta individual. Porque se o indivíduo erra, o grupo é penalizado. E se o indivíduo acerta, o grupo é beneficiado. Então, essa lógica do militarismo, claro, guardadas as devidas proporções, trazidas para dentro do ambiente escolar, ela vai funcionar e funciona muito bem. Então, as escolas militares elas não se baseiam nos regulamentos unicamente, né, como forma de punição, mas é muito mais na assimilação pela cultura daquelas pessoas que estão envolvidas ali no processo, de que aquilo ali é o jeito certo de fazer as coisas, o jeito correto, né? Então, que nem eu falei, né, dos objetivos, né? E essa organização toda, ela tem como objetivo entregar para o aluno e para o professor um ambiente mais adequado para a aprendizagem, né? Então, a partir do momento que você tem um ambiente adequado e a assimilação disso, ela se dá de uma forma muito natural. Esses procedimentos, por mais simples que pareçam no dia a dia, eles forçam que o indivíduo entre num certo ritmo que quando ele percebe lá na frente já mudou da água para o vinho. Uhum. E esses resultados todos estão dentro do esperado de vocês. Plenamente dentro das nossas expectativas. Daqui sempre só para melhor. Nós temos expectativas altas, assim, né? Pode compartilhar com a gente alguma coisa? Existe uma questão que me emociona muito, que, por exemplo, assim, são 5 aulas durante o período, né? E existe a proposta, isso já acontece, assim, foi uma das primeiras atitudes, né, que o programa trouxe para dentro de sala de aula, especificamente, que o aluno, o chefe de turma, ele apresenta a turma ao professor. Então, assim, obviamente, você imagina que entre uma e outra aula, existiam momentos de indisciplina, né? Isso hoje está muito mais arregrado. Para pessoas que gostam, assim, de um conservadorismo, da questão desses valores, como o coronel tem dito, é muito bonito você entrar na sala agora e ver os alunos apresentarem tudo. O professor recebe eles de outra forma. Respeito também, né? Respeito, né? Isso te empodera enquanto profissional, né? Isso te traz uma valorização, isso é valorização, respeito, né? Então, assim, é claro que isso tem que melhorar, isso ainda começou faz um mês atrás. Sim. Né? Mas esse investimento todo é de uma forma geral nessa cultura de paz, de responsabilidade, porque não é questão de pensar em punição, mas eu vou trocar essa palavra por responsabilização. Você tem que entender que, para um bom cidadão, as suas atitudes têm consequências, para bem ou para o mal. E vendo falar isso, assim, veio uma palavra muito forte, que eu acho que é resultado de tudo isso, né? Que é a harmonia, né? Né? Nós já não éramos uma escola que tínhamos índices de violência, né? Mas eu digo Longe assim, disso. a harmonia entre todos, né? Porque um modelo desses, né, pelo que vocês estão me trazendo, o resultado disso é uma harmonia, né? Uma Sim. harmonia na comunidade escolar, né? Você passa, e não é só na relação professor-aluno. Um passo adiante, por exemplo, uma expectativa positiva que eu ainda preciso ver mais adiante, é o respeito entre eles.
porque entre eles, nessas linguagens dessas adolescências, ainda tem muita coisa que precisa ser melhorada. Mas isso é aquilo que eu falei. Isso vai ser consequência. O ambiente vai mudando. Então eles mesmos vão se sentir mal em fazer esse tipo de situação acontecer, né? Que é normal até da adolescência, né? Dessa fase, né? Mas que é inadequado até para o ambiente escolar em alguns aspectos, né? E esses momentos, eles visam isso, né? E, por exemplo, esse da apresentação no início da aula, ele visa o quê? Reforçar a hierarquia do professor, né? Então, ele tem que saber que está entrando uma pessoa ali que tem hierarquia sobre ele. E nada melhor do que ele ter que apresentar a turma e não simplesmente ficar sentado aguardando o professor fazer chamada. Então, nas nossas escolas cívico-militares, o professor não precisa fazer chamada porque o aluno já vai dizer para o professor, o chefe de turma já vai dizer quem faltou. E essa informação vai ser uma informação confiável, porque ele vai ter essa responsabilidade. Então, força a liderança desse aluno, força a responsabilidade desse aluno que é o... Outros alunos para como chefe de turma. Isso, porque eles têm que contribuir. Também, Sim. né? Então, todo mundo vai Todo mundo passa por essa função. De quanto em quanto tempo tem esse rodízio dentro da Uma semana, ele é chefe de turma por uma semana, né? Pode ser que repita lá no final do ano, né? Dependendo do número de alunos de cada turma, aí, mas pelo menos em uma semana ele vai ser o responsável pela sala, né? Então a gente sempre reforça, ó, nesse momento você está lá no fundo, você não é o responsável, mas você vai ter um momento que você vai estar aqui na frente. Então isso Todos também, vão passar por isso essa cria essa consciência atividade, né? de equipe. esse vínculo entre eles, né, do respeito também. É lá que eu digo assim que mais firmemente ao final do ano, por exemplo, eu gostaria de ver uma mudança mais significativa. Talvez essa tentativa entre eles. Talvez seja esse o desafio. Um dos grandes desafios. São vários, né? Por exemplo, aqui em Pomerode a gente não tem ainda problema de evasão escolar ou de faltas reiteradas de alunos, né? Mas tem outras unidades do estado que o programa surge com essa finalidade principal de buscar o aluno que está em evasão escolar, né? De identificar esse aluno e trazer ele de volta para o ambiente escolar. Tem outros casos de escolas que tem muitos casos de violência escolar dentro de violência dentro do ambiente escolar, né? Então, ele também tem esses objetivos, né? A nível mais macro, assim, né? E, Giliato, você que acompanha aí, né, que está na comunidade o tempo inteiro, você tem, assim, você consegue ver algum retorno desse projeto, né? Você tem algum retorno da comunidade, se sente, né? O que você percebe? Bom, eu acredito que a gente está desde o início do projeto acompanhando isso enquanto vereador, enquanto legislativo. Tanto no início ali, a questão de quererem participar do projeto, né? Diversos pais, famílias estavam enviando mensagens, querendo saber como funciona e como eu faço para participar, né? A gente sempre orienta a buscar a Secretaria da Escola. Existe uma questão do zoneamento aqui, né, das escolas de Pomerode, mas a gente coloca, caso exista alguma vaga, algum critério diferenciado que você possa acessar, a Secretaria de Escola vai explicar como funciona, né? Então, no início teve uma grande procura sobre isso e agora continua a questão dessa intenção, mas a gente já ouve também os sinais positivos, né? Dos pais dizendo como está sendo positivo, né? O filho está estudando lá, aquele sentimento de orgulho, né? De o meu filho estuda na escola cívico-militar, né? Tomara que a gente consiga ampliar isso, né? Para outras escolas do município, né? Ou inclusive com ações, né? Não necessariamente a escola cívico-militar, mas tem diversas ações, e a Joana colocou muito bem aqui, que não necessariamente tem que ser uma escola cívico-militar, né? São padrões, são hábitos, né, que se criam dentro da escola, que a gente pode, acredito, ampliar para outras instituições de Pomerode também, né? Mas a gente tem visto de uma maneira muito positiva, né, os pais. E como que, agora, vendo de uma forma geral o poder público, como o poder público pode ajudar nessa interação, nessa ampliação, né, desse projeto no município e a comunidade? Olha, aí vamos ter que falar com o Jorginho, né, para ver se a gente consegue mais apoio do governo do estado, né? Meus colegas vai ser visto. Porque como você mesmo colocou, né, Joana, a gente tem já acho que uma referência, Pomerode é uma referência na educação para a região, para o estado, até para o país, né, com premiações aí que recebe, mas ter um apoio
nessa parte do civismo, né, da cultura militar ali dentro da escola, e que é o que sempre trouxe para nós esse sentimento, né, de nação, né, de cuidado, de respeito. É um apoio muito importante para qualquer escola, né, eu vejo. São valores que, independente de qualquer coisa, estão nos PPP todas as Isso. Algumas têm mais facilidade em implementar algumas ações, algumas iniciativas, né? Perfil de comunidade, apoio de pais, enfim, uma série de questões, né? E eu só posso dizer que no nosso caso se articulam muito bem dadas. Isso também cresce a responsabilidade. Fazer dar certo. Fazer dar certo, ser o exemplo, né, para o município também. A gente tem, por exemplo, assim, eu posso afirmar para vocês, até o momento eu não recebi nenhuma questão contrária da implantação. Nem por parte de pais, nem Não. professores. Não. Existia assim, a gente que às vezes fala meio de pé atrás, né? Falando em termos de funcionários, não, a maioria já desde cedo adotou a ideia, né? E aqueles que a gente precisava convencer, o dia a dia tá mostrando. Se convenceram sozinhos já. É a mesma questão dos alunos, né? Assim, às vezes você não sabe como reagir porque você não conhece. E existe muita mística, desculpa te interromper, mas existe muita mística quando o assunto é militarismo, né? Então, a gente teve aí períodos conturbados, né, do país, e só que isso foi lá no passado, e a polícia militar, eu falo pela polícia militar, e nós temos bombeiros militares também atuando ali dentro, né? Então, a polícia militar e o bombeiro militar, eles se modernizaram muito, né? Então, hoje, os nossos profissionais já são todos eles com nível superior dentro das polícias, dos bombeiros, né? Então, imagine, né, o nível do nosso pessoal melhorou muito, né? E então existe mitos, né, por trás disso, né? E existe muita questão político-partidária também, a gente sabe disso, não dá para negar, né, de contrariedade à nossa atuação, né? Mas depois que essas pessoas elas se deparam com a nossa atuação ali, veem o nosso trato com os alunos, com os professores, com a direção, elas acabam se convencendo. Peraí, não é bem assim isso que eu Sim. tinha ouvido falar, não é isso que eu imaginava, né? A realidade vai mostrando para elas que é diferente. Eu acho importantíssimo o papel desse projeto nesse sentido, sabe? Como o Juliano falou, para desmistificar essa associação que a comunidade tem como pensa no militar como uma punição, né? Ah, não, vou me aproximar, você, né? Vai ser uma relação conflituosa, punitiva, né? E o projeto vem justamente mostrar que não tem nada a ver. Então isso é muito importante para desmistificar mesmo. Nossa intenção é essa. Apesar de a gente atuar na vida numa função coercitiva, mas a gente tem muita coisa além da parte coercitiva, né, que faz parte do dia a dia também. Mas além disso, também a gente pode contribuir para a sociedade de uma forma muito positiva, né? E com a comunidade escolar, muito mais ainda, porque a gente tem bastante coisa para ensinar para esses alunos aí. E pensando no futuro, então, a médio e longo prazo, né? Pergunta para os três, o que vocês esperam desse projeto para o município, para Pomerode? Eu já disse de antemão no dia da reunião com os pais. Uma coisa é a gente ter a nossa convicção. E a minha convicção sempre foi conservadora de valores e missão, né? E a partir daquele dia, com o apoio da comunidade em peso na escola, se alguém ainda tinha alguma dúvida, deixou de ter naquele momento. Porque eu, conhecendo a minha comunidade como eu conheço, eles vieram reafirmar aquilo que eles já tinham a certeza de que só traz bem, só é dali para melhor. Quem é o cidadão que não gosta da cultura, da ordem, do respeito e de disciplina? Traz segurança, né? Então, assim, eu acho estranho você não querer. E a partir do momento que eles enfatizaram que é esse o caminho, a gente não se pergunta mais se vai dar certo.
A gente tem a obrigação de fazer bem feito desde o início para dar certo. Porque isso vai ultrapassar toda e qualquer questão política. Não se trata disso. Se trata de propósito. Se trata de convicção daquilo que a gente acredita que traz resultado enquanto formação de pessoa. Isso vai colaborar com o pedagógico? Obviamente vai. Mas eu não tenho dúvidas que nós vamos entregar cidadãos melhores para a nossa sociedade. E não tenho que dar errado, porque todos estão articulados de forma a fazer dar certo. Então, nós não estamos trabalhando com a possibilidade de colocar em dúvida. Então, tudo está sendo muito bem pensado, muito bem dialogado, conversado, para toda a situação interna que a gente tiver, a gente buscar os melhores caminhos. Se vai ser perfeito ou não, antes também não era, né? Então, eu também tenho experiência na função, mas eu tenho dúvidas profissionais até hoje, qual o melhor caminho a ser adotado para a resolução de uma ou outra situação, né? Então, isso não vai mudar, né? Nosso regimento interno continua o mesmo, né? Então, não existe algo a mais que os policiais vão fazer que a gente já não pudesse por direito fazer, né? Mas sim, a imponência da figura, o exemplo, eles trabalham muito na questão do exemplo, né? Óbvio que isso vai fazer toda a diferença dentro do ambiente escolar, né? Nós temos hoje, trabalhando conosco, 5, o coronel e mais 4 monitores, né? Com a possibilidade de vir até mais pessoas, entre elas uma policial feminina. Essa já está sendo contratada, inclusive, né? Vamos recebê-la em breve. Então, nós estamos conseguindo com mais pessoas, vamos depois conseguir elaborar, de repente, mais iniciativas diferenciadas, né? Porque sim, a comunidade também quer saber, a escola é cívico-militar, e aí? O que tem de diferente? Né? Então, nós temos que mostrar a que veio, né? Mas sempre muito bem pensado, muito bem articulado, e não tenho dúvidas de que já deu certo. Eu diria até que com objetivos de curto, médio e longo prazo, né? Os objetivos de curto prazo é implantar a própria cultura militar dentro da escola. Acho que isso a gente já está fazendo, acho que isso aí é questão de alguns meses, né? Para que a gente consiga adaptar a rotina da escola e nos adaptarmos à rotina da escola também, né? Porque a gente tem que respeitar bastante a questão dos horários de aula, dos professores e tudo mais. E temos objetivos de médio prazo, que, por exemplo, poderíamos colocar a aferição em provas, né? Que esses alunos vão fazer daqui a pouco. E os objetivos de longo prazo, que é o nosso maior objetivo, que é a formação, como você disse, de cidadãos melhores, cidadãos mais capacitados, né? Quem sabe dali não vai surgir um vereador presidente aqui da casa, um policial militar, um oficial da polícia militar, de repente, sei lá, um engenheiro. Favorecer que essas pessoas tenham esse ambiente, mesmo numa escola pública, né? Tenham as mesmas condições de disputar com aqueles alunos de escolas particulares e obter as mesmas condições para que possam ter um desempenho bacana também lá na frente, né? Eu acho que se a gente conseguir isso, a gente já vai estar muito bem, né? Obviamente que a gente vai depender muito também dos governos que forem eleitos, da continuidade do programa, né? A gente sabe que é um programa, né? Então, como o programa ele pode simplesmente ser encerrado, mas a partir do momento que a gente ganha legitimidade, fica mais difícil para cada governante que entra querer tirar ou interferir nesse programa, né? Tem programas que se perpetuam, né? Você vê, por exemplo, o caso da Polícia Militar, o PROERD hoje, que é um programa que, mesmo que algum comandante geral quisesse acabar com ele, dificilmente conseguiria, porque existiria uma pressão popular e das escolas tão grande que seria muito difícil de ele conseguir fazer isso e permanecer no cargo, né? Então, existem programas que vão ganhando a garantia da sua continuidade, né? E é isso que a gente deseja, né? Então a gente quer fazer bem feito, né? Para que, e como a diretora falou, não existe um modelo fixo, então a gente pode adaptar esse programa através das suas linhas gerais, a gente pode adaptar à realidade de cada escola. Então aqui em Pomerode eu tenho uma realidade, na Palhoça eu tenho outra realidade, em Itajaí é outra realidade completamente diferente. Então, e eu falei, aqui em Pomerode a gente já pega uma situação muito boa. Já é uma escola muito boa, muito respeitada aqui no município, né? E a nossa obrigação, como funcionário público, é melhorar essa situação. Para isso que a gente é pago. Então, a gente tem que chegar para melhorar isso. A gente não pode
piorar jamais. Então, se houver piora, alguma coisa tem que ser revista no programa. Então, como a dona Joana falou, daqui para melhor, não tem essa possibilidade de piorar, né? Porque não é para isso que a gente está aqui. Eu acredito que a gente, em pouco tempo, do que vocês contaram aqui, a gente já tem bons exemplos, né? De situações que já estão mudando, de situações que vocês já estão observando na escola e já são resultados a curto prazo, né? Então, a gente estava na dúvida até, será que a gente vai fazer o programa aqui do Podcâmara com 1 mês, 2 meses? Vamos aguardar mais um pouquinho, mas acho que foi em boa hora, já tem resultados aí que vocês estão apresentando, né? Então, acredito aqui que o futuro, na verdade, que é a pergunta, né, Moira? Nada mais do que vocês mesmos já estarem respondendo, né, do que vocês estão vendo e do que a gente vai ter daqui para frente, né? Nós queremos dar esse feedback da comunidade também. Então, também na semana passada a gente lançou um vídeo institucional com esse momento de formatura. Um pouco vídeo já com 5 mil visualizações, né? E queremos abrir em alguns momentos desse estudado para a comunidade poder verificar em loco. Conhecer, porque muitos ter curiosidade, né? Sim, então esses momentos também ainda vão ser estudados e abertos para que a comunidade também possa se fazer presente e conhecer isso um pouco mais em detalhes. Né? E tá aí o melhor resultado, acho, para tirar qualquer dúvida e falar sobre o programa, né? Abrir para a comunidade, né? Porque muitas vezes a escola, até por questões de segurança, até acaba fechando um pouco para a comunidade algumas situações, né? Então, com tudo isso, né, vocês estão trazendo aqui acho que uma perspectiva contrária a isso, né? Justamente de abrir para a comunidade, de eles participarem mais, de eles entenderem como funciona, de eles verem o dia a dia, né? Então, acredito que vai ter muita coisa boa ainda pela frente aí. Vocês respondem mais. Exato. Daqui a um tempo vocês vão. Mas... Então é isso. Se vocês querem colocar mais uma coisa, a gente está chegando no final do programa, né? Se querem complementar, deixar as considerações finais, fiquem à vontade. Eu queria agradecer a oportunidade. Eu vejo que a curiosidade na comunidade ela ainda persiste. Nós estamos avançando, estamos agora dia 16 de março, fez 1 mês de programa primeiro, né? Então ainda estamos caminhando, mas a passos largos, né? Então agora é questão de reafirmar esses nossos valores, essas nossas crenças, essas nossas ideias, né? Dentro do que pode ser incorporado dentro do ambiente já foi feito. E o resto agora depende de mais tempo, de mais contato, de mais vínculo com os alunos que a gente vai estar proporcionando agora em momentos escalonados, né? Para que a gente possa ter uma continuidade efetiva ao longo de todo o ano. E aí, realmente, como eu digo, criar ao final desse período a cultura da paz, da ordem, do respeito, da responsabilidade e colaborando com certeza para formar cidadãos melhores, como eu já falei anteriormente. Da mesma forma, eu agradeço, né? É sempre um prazer, né? A gente já está aí nessa luta há uns 30 anos, né? Mais ou menos 30 anos que eu estou nessa vida de policial militar. Então, para mim, é sempre um prazer muito grande quando eu tenho uma possibilidade de representar a minha instituição, né? E ainda mais um programa que tem um objetivo tão nobre, né? De transformar pessoas, né? E trabalhar com jovens, com crianças e adolescentes. Então, eu acho que é o melhor momento que se tem para a gente conseguir resultados, trabalhando com as crianças e com os adolescentes, sem dúvida nenhuma. É daí que a gente vai tirar o futuro do país, né? Porque aqueles que já estão lá na frente e já estão de um jeito errado, fica mais difícil para o Estado corrigir, né? Prova disso que a gente tem o nosso sistema aí que dificilmente reeduca alguém, né? Mas quando a gente pode contribuir de uma forma tão positiva, né? E representando e vestido nessa farda, é sempre muito satisfatório. Agradeço a oportunidade, parabenizo pelo programa, né? E que tenham trabalhos profícuos aí na Câmara de Vereadores. Obrigado, comandante, né, do projeto, né? Coronel Felipe, também a Joana, que é a diretora da escola. Obrigado, Moira, por estar conduzindo aqui o programa. Acredito que vocês trouxeram informações valiosas, vocês são referência, a Joana já era, né, lá para os seus alunos,
E agora toda a tua equipe lá também, Coronel, acredito que está se tornando também uma referência para os alunos, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante. Obrigado pela presença de vocês aqui. Eu gostaria de estender o convite para, em um determinado momento, talvez daqui a 1 mês, 2 meses, a gente fazer o uso da tribuna livre na Câmara, né? Que é durante uma sessão plenária, um tempo específico para vocês poderem falar também sobre o programa ali. E ele pode mostrar um vídeo, pode falar sobre dados, né, se tiver alguma coisa para trazer. É mais um momento para a gente reforçar, para a gente falar sobre como o programa tem sido aí na cidade e na escola Olavo Bilac. Então, muito obrigado pela presença de vocês aí. Isso aí, obrigada, presidente. Obrigada, Joana. Obrigada, Coronel Felipe. E até a próxima.